Uma outra coisa importante na eleição municipal é porque eu penso que ela é vital para recuperar a confiança do eleitor na democracia. Porque, afinal de contas, o gestor municipal é aquele que está mais próximo da população. E aí, falar a verdade e cumprir os compromissos assumidos é fundamental para recuperar a credibilidade da política e do Estado democrático. Então, eu acho que isso é uma coisa que, no nosso caso, é muito forte. A esquerda tem muita facilidade de ser demonizada. Então, você combate a demonização da esquerda de duas formas, no meu entendimento. Por esse cumprimento da palavra, pelo desempenho. Você falou e fez. Então, isso te respalda, te resguarda e te endossa. E a outra coisa muito importante é a aproximação da população. Aproximar-se da população, pisar no barro. Porque é mais fácil demonizar quem está distante. É mais fácil demonizar aqueles que você só conhece por ouvir falar, ou pela televisão, ou pelo rádio, sei lá, por alguma outra forma. Então, esse cara a cara com a cidade é fundamental para que os prefeitos e prefeitas do nosso campo logrem êxito. E aí eu quero dizer uma outra coisa, encerrar nesse momento a minha fala, respondendo a sua pergunta. Eu acho que nós temos ferramentas muito nobres e muito justamente bem avaliadas, como é o caso do orçamento participativo. O orçamento participativo presume uma sociedade organizada. Sindicatos, associações de moradores, tudo assumadinho, aí você chama todo mundo e aí você discute como é que você vai programar o orçamento. Hoje, você tem a necessidade de dialogar com setores organizados, com setores desorganizados e com setores que se organizam de outra maneira. Por exemplo, as igrejas evangélicas. Hoje, uma forte modalidade de organização social na periferia é a igreja evangélica. O pastor ou a pastora, mulheres negras, pessoas pobres e muito envolvidas na solução dos problemas cotidianos, inclusive na criação de redes de segurança social informais, são, a meu ver, interlocutores imprescindíveis. Então, no nosso caso, nós abrimos diálogo amplo, governo com forte participação social, inclusive com esses diálogos que são heterodoxos. Mas eu disse que eu acho que o nosso governo nacional precisa deixar sua marca na cidade. Eu acho que ninguém hoje tem dúvida de que programas como Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, são competência presente na sociedade, especialmente nos setores mais desfavorecidos. Eu acho que, hoje, há 3 coisas que precisam acontecer. Uma é, efetivamente, a materialização do PAC. O PAC é imprescindível. É o recurso com que as prefeituras contam para fazer investimentos inadiáveis, inclusive em resiliência urbana. Nós estamos aí com a emergência climática, com as chuvas, com a cidade se inundando, desabando, e exatamente essa emergência climática também é atravessada por classe e por raça. Veja quem é que mais sofre com as chuvas. Veja lá em Porto Alegre. Veja nesses lugares todos em que nós temos tido desastres. Então, o PAC é fundamental que ele aconteça, que o presidente Lula possa entregar as obras do PAC Cidades em 2026. Segundo, o presidente Lula assumiu na sua campanha eleitoral um compromisso que apareceu em todas as campanhas municipais esse ano, que é a necessidade da redução das filas de acesso à saúde especializada. Filas para exame, para consulta especializada, para cirurgias eletivas. A pandemia criou um imenso
represamento desse tipo de atendimento. E as pessoas, é claro que elas necessitam, além da saúde básica, da saúde da família, de outros atendimentos complementares. Então, e elas ficam muito angustiadas por ficarem esperando semanas, às vezes meses, por um exame ou por uma consulta. Então, isso eu acho que é fundamental. Tem um programa do governo federal que chama Programa Nacional de Redução das Filas. Esse programa precisa virar realidade. E a terceira coisa que eu estou defendendo, de uma forma enfática, é que nós consigamos introduzir no país a tarifa zero. Acho que isso pode levar a um uso muito mais forte do transporte público. Isso certamente tem motivações, inclusive ambientais, de você diminuir o uso do transporte individual, e é, sem sombra de dúvida, um fator indiscutível de justiça social. Hoje, o direito à mobilidade é um direito constitucional, por iniciativa da deputada Luísa Erundina. É uma emenda constitucional na qual nós votamos, eu mesmo votei. Então, se a mobilidade dentro das cidades, que é o direito mais fundamental, você conseguir se deslocar dentro da cidade, se isso é uma condição que nós devemos defender e promover, então nós precisamos de um Fundo Nacional de Transportes com contribuição da União, com contribuição dos estados e com contribuição dos municípios. Se você pensar que 76% da população brasileira mora em cidades com até 200 mil habitantes, se você resolve, se você dá essa injeção de qualidade e de justiça no transporte urbano, você estará alcançando mais gente e obtendo uma repercussão mais forte até do que o próprio Bolsa Família. Então, fazendo essa intervenção, que eu até acabou sendo mais longa do que eu desejava, e peço desculpas por ter me alongado, mas, enfim, isso aí é o resumo da minha fala lá no... resumo bem resumido da minha fala lá no diretório. Eu tinha entendido que você propunha essa medida de transporte público para as prefeituras. Não, sim, claro. Mas é uma quem proposta... Quem faz a gestão são as prefeituras. Mas seria eu, por exemplo, aqui eu estou colocando tarifa zero no domingo e nos feriados. E congelei o valor da passagem do ônibus, que é o mesmo desde 2019. Mas eu quero te dizer que isso é muito oneroso no meu orçamento. Muito oneroso no meu orçamento. Você está propondo que seja um programa federal. Nacional. Um programa nacional tripartite, com participação dos municípios, com participação dos estados, que tem IPVA, pode me dar uma parte da receita destinada a isso, criar um Fundo Nacional de Transporte.